Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é dia de resenha literária no canal desse livro aqui que foi uma das surpresas do ano passado, que é o A Espera de um Dilúvio, da autora espanhola Dolores Redondo. Eu já falei dela no canal algumas vezes, mas só para contextualizar melhor dentro da resenha e para ficar um conteúdo caprichado, é o seguinte. Eu conheci as histórias da Dolores através das adaptações da Netflix, da trilogia Bastan, que ela se divide em três filmes, que é o Guardião Invisível, o Legado nos Ossos e o Oferenda à Tempestade. Tá? Ela é uma trilogia fechadinha, os filmes são excelentes, os três filmes são muito bons. Todos estão disponíveis na Netflix, todos os três, tá? Realmente são muito bons e me surpreendeu muito a narrativa da história, a forma como ela anda, toda a mitologia que a Dolores criou em função daquilo ali. Eu pensei, cara, preciso ler isso. Porque se a Netflix conseguiu fazer um bom trabalho, né? Nada melhor, os livros devem ser muito acima. Então eu comprei o Guardião Invisível, né? E aí, esperando que em algum momento alguma editora lançasse os demais. Aí surgiu agora, então, o Legado nos Ossos e o Oferenda à Tempestade. Todos os três foram lançados pela Planeta, todos os três estão disponíveis. E todos os três vão estar com os links aqui embaixo na Amazon, certo? Eu ainda não li os três. Mas, interessado em saber mais sobre o autor e tal, eu acabei comprando esse aqui, A Espera de um Dilúvio. Que num primeiro momento eu comprei achando que esse aqui fosse um dos primeiros lançamentos da autora, mas na verdade ele é de 2023 esse aqui, tá? Então esse aqui foi o livro que veio, que ela lançou há pouquíssimo tempo, o grande lançamento dela e tal. Enfim, ela tem outros no meio, tá? Que eu ainda pretendo ler, mas eu vou agora, depois desse aqui, agora que eu peguei a escrita da autora, eu vou para a trilogia Bastan mesmo, para ler aquilo ali, né, para me adentrar naquela história. Tenho gostado da literatura espanhola, dos autores espanhóis, tá? Eles são diferentes, eles escrevem diferente. Até porque nós temos toda a parte da mitologia dos Países Bascos, aquela coisa toda, então é uma situação completamente diferente do que a gente está acostumado aqui em função da nossa americanização, né? Da forma como os autores escrevem e de como são lançados os livros aqui. Não tem problema nenhum nisso. É só questão de procurar coisas diferentes mesmo, né? Tá aí o Zafón, que tem muita gente que não gosta. Eu li o Marina, gostei muito do Marina. E eu pretendo em algum momento entrar ali nos livros, né? Na saga dos Cemitérios dos Livros Esquecidos. Pretendo entrar porque eu tenho os 4 livros, tá? Bom, mas o foco é a Dolores. O que a Dolores fez aqui, tá? Ela pegou casos de assassinatos de um assassino em série chamado John Biblia, que ele ficou conhecido dessa forma, e os assassinatos dele se passam em 1968 e 1969, especificamente nesse período de tempo, na Escócia. Ele não foi pego. E foi a primeira vez que a polícia escocesa deixou que um retrato falado de uma pessoa fosse divulgado para tentar ajudar a pegar o assassino. Ele tinha algumas peculiaridades muito específicas, tá? Que as vítimas, e foram 3 vítimas, todas as 3 vítimas estavam menstruadas, todas as 3, e ele fazia meio que um ritual ali, ele batia muito nelas, ele realmente espancava muito as vítimas, estuprava elas, e aí depois seguia para a próxima vítima, vamos dizer assim. A questão toda é que na última vítima que ele pegou, e ele normalmente caçava as vítimas em um lugar específico que era uma danceteria muito famosa chamada Barrowland Ballroom. Era o nome do lugar onde ele pegava as vítimas. Então pelo menos as 3 foram pegas ali. Só que a última vítima, ela estava no táxi com a irmã dela, que saiu da festa junto com eles. Aí ele, né, dispensou a irmã ali no meio do caminho e seguiu viagem para continuar com as atrocidades dele. Ela que fez o retrato falado do cara. E durante o percurso do táxi, ela percebeu necessariamente que ela não deveria estar ali para começo de conversa, que ela não era uma persona grata naquele cenário que o cara estava montando. E ao mesmo tempo, ela conseguiu fazer esse retrato falado. Foram destacados mais de 100 detetives para o caso e foram catalogados quase 50 mil depoimentos. O troço foi realmente muito absurdo. E desses 50 mil, 5 mil eram suspeitos do negócio, em função da descrição que a irmã da última vítima tinha feito. Então foi uma força-tarefa absurda, gigantesca, eles realmente estavam tentando pegar o cara. A Jean Langford, que é a pessoa que fez o retrato falado, ela participou de mais de 300
identificações de suspeitos, quando eles param lá e ficam lá, né, para tu identificar eles. E ela realmente não identificou o cara naquela situação. A investigação foi morrendo, as vítimas não apareceram mais, ele meio que finalizou e se encerrou as investigações sem pegar o cara. Teve um momento da investigação que teve um dos caras, que era o Peter Thorin, que ele foi um assassino em série, ele foi um estuprador em série, e eles chegaram a correlacionar os dois. Mas depois de uma investigação, quando a Força-Tarefa começou a trabalhar, se percebeu que ele não tinha nada a ver com o caso. Mas ele já está preso, enfim, aquela história toda, tinha pego prisão perpétua. Bom, isso é que vocês precisam saber da história real do assassino John Bibley. Também existe uma outra parte que é real nesse livro, que é uma enchente, uma inundação que aconteceu em Bilbao, que basicamente devastou completamente a cidade. A Dolores joga o caso do John Bibley, puxa o caso da inundação e bota os dois acontecendo ao mesmo tempo dentro desse livro específico. E joga o nosso investigador, que é o Noah Scott Sherrington, atrás do assassino. Então ela cria todo esse cenário dentro de um contexto onde o assassino continuou perpetuando as suas vítimas, continuou fazendo seus assassinatos, porque a história verídica é que o John Bibley matou 3 pessoas, e nesse caso específico aqui do livro passa de 20. Então ele continuou ao longo dos anos fazendo os assassinatos e tal, aquela história toda. E o Noah, que é o nosso investigador, que é escocês, ele tem uma situação cardíaca muito específica, ele chega a quase pegar o assassino, e quando ele está para pegar o cara, ele tem um infarto. E aí o cara consegue escapar de novo com uma outra vítima, consegue escapar num lago, uma cena muito bem descrita, inclusive. Ele consegue fugir de novo, ele foge de novo da polícia, e o Noah fica a Deus dará. Só que aí dentro dessa situação toda, a gente consegue perceber o seguinte: quando a Dolores coloca tudo isso acontecendo nessa época específica, o que a gente percebe? Primeiro, um investigador, para poder pegar os caras lá atrás, quando tu não tinha toda aquela identificação de DNA, esse negócio todo, tinha que ser tão psicótico quanto o assassino, ou pelo menos tão maluco quanto, porque eles não tinham ferramentas para trabalhar, certo? Então o Noah, ele é basicamente tão psicótico quanto o John Bibley, a diferença é a forma como a coisa toda acontece. Segundo, a Dolores cria um background de como o cara sabia que as mulheres estavam menstruadas. Pensem comigo o seguinte: quando o John Bibley atacava lá em 1968, 69, o ponto específico, além do espancamento e do estupro, era as mulheres estarem menstruadas. Isso é um ponto muito específico da característica do cara. E quando a Dolores pega esse assassino e joga ele para 1983, na iminência da tragédia, ela acaba dando um contexto geral do negócio. E ela explica, ou ela imagina, como ele tinha essa capacidade de identificar que as mulheres estavam menstruadas. Eu achei fantástico a explicação que ela dá. Tá? É muito, muito boa a explicação, crível, muito boa, mas galgada na imaginação da autora, certo? Então é bem específica essa situação. O fato dela posicionar a trama inteira em 1980, nos anos 80, dá todo um outro contexto, porque nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje, a comunicação era muito mais complicada, né, um telefone e tal, e ela posicionar aquilo ali tudo dentro de Bilbao dá todo um outro charme. Porque está no meio de uma festa, de uma situação que está acontecendo ali, que também não vou dar spoiler para vocês. Tudo isso que eu estou contando são fatos específicos que vocês conseguem pesquisar na internet, bem tranquilo de vocês acharem a história desse assassino, e o contexto inteiro da época está na
capa do livro. Tá aqui atrás, vocês conseguem, se vocês lerem isso aqui, tá tudo dentro. Aqui a sinopse aqui atrás não dá spoiler, tá? Agora vamos para as minhas percepções de leitura. Primeiro, o livro começa mais lento, tá? Ele tem todo um contexto quando ela vai... Todas essas explicações que eu dei para vocês aqui, nessa situação geral do livro, é para vocês se prepararem. Porque o livro é mais lento. Ela vai... Tu tem que ir degustando aquele início e tu tem que estar preparado para aquilo, porque aquilo tudo vai montar o contexto necessário para que ao fazer, né, os 30% final do livro, 40% final do livro, que é quando ela vai realmente ir só para a investigação, que ela não vai mais colocar mais nada, que ela já te deu todas as informações necessárias, tu esteja preparado para saber o que está acontecendo. E é bem isso que acontece. Tanto que eu achei estranho, porque assim, nos filmes que eu vi, obviamente que tem outro tipo de linguagem, né? Nos filmes que eu tinha visto da Netflix, eu tinha achado a forma como a coisa toda vai acontecendo muito rápida, muito ágil, sabe? Então ela não... Tanto que o último filme, que o Oferenda na Tempestade, que ele é um pouco mais lento, até me causou uma estranheza, porque o segundo, Legado nos Ossos, é a 1000 por hora, e o primeiro, Guardião Invisível, também. Então tem todo um contexto ali que é super rápido, sabe? E o último, ele é mais lento. Mas eu acho que isso é uma característica específica para poder finalizar todos os pontos. Aqui é exatamente ao contrário. Ela traça toda uma linha, ela vai, né, traçando toda aquela linha e tal, e vai deixando tudo pronto para que tu possa pegar aquele fio, seguir nele, conhecendo os personagens, sabendo o que está acontecendo, como aquilo aconteceu. Existem outros contextos do Ira no meio da jogada, que vocês vão saber lendo. Existem os personagens secundários, a Maitê, por exemplo, é uma personagem fantástica, que reflete bem a época, a mulher daquela época específica, que se vira e vai, corre atrás, não fica chorando pelas coisas, que tem toda uma situação com um ex-marido, que ela acaba se apaixonando também pelo Noah, e o Noah acaba se apaixonando porque é um romance muito bonitinho que acontece, é muito, muito específico, porque o Noah tem uma condição cardíaca. Então essa condição cardíaca vai ser explicada também, de como ela vai ser tratada, como é o negócio, a forma displicente como ele faz com isso. E isso tudo torna a leitura muito agradável. É muito agradável. Mas no começo ela é um pouco mais truncada. Por quê? Porque a Dolores precisa colocar todos esses personagens na tua visão geral do negócio para que tu possa entender o que está acontecendo. Confesso para vocês que no primeiro momento eu senti essa estranheza que eu já comentei, mas depois que eu entendi por que ela estava fazendo aquilo, e no momento que ela revela como ela imaginou e o porquê que o John Biblia faz o que faz, para mim abriu todo um outro leque. Pensei, caceta, cara, isso aqui ficou muito bom. E realmente ficou muito bom. A forma como ela foi montando aquilo ali tudo fez todo sentido e achei uma jogada muito legal. Eu gosto quando os autores fazem isso, tá? Eu gosto quando eles reimaginam algumas coisas. O Tom Hobbs-Smith no Criança 44, que tem resenha aqui no canal também, e eu já falei outras vezes sobre a capacidade que o autor teve de criar isso tudo, né? Faz a mesma coisa, ele joga um assassino lá de trás por uma situação na frente, retira os contextos inteiros e aí a partir dali ele começa a reimaginar algumas coisas. Ela fez a mesma coisa nesse sentido. Só que, claro, com a forma como ela escreve. Eu acho que isso para mim, fez todo sentido. E eu gostei muito da escrita da autora. Tanto é que eu estou cogitando pegar os outros livros que foram lançados dela, porque ela tem mais 2 fora a trilogia Bastan, que estão aqui no Brasil já. E que fazem todo sentido pegar, porque, cara, a mulher escreve bem mesmo. Vale a pena. Se ela não escrevesse bem, eu acho que eu nem gravaria resenha, sabe? Mas ela escreve muito bem. A edição da editora Planeta tá muito legal, tá muito bonita. A capa é muito bonita, faz todo sentido com o negócio. E a diagramação é essa aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma diagramação bem tranquila de ler. Não peguei erros de português, não peguei erros de impressão. Tá tudo muito, muito bonito mesmo, sabe? Essa arte gráfica aqui, dessa capa aqui, ela remete diretamente às originais que foram lançadas na Espanha. Porque eu entrei no site da Dolores e é isso aqui. É essa arte, sabe, as fontes, a letra. Então, assim, eu achei um trabalho fantástico da Planeta, gostei muito. Tanto que vocês viram o trailer que eu coloquei no início do vídeo, vocês percebem que ele tá em espanhol, certo? Tá ali, tá em espanhol, vocês perceberam, mas a arte gráfica do livro é a mesma. Eu achei isso muito legal, porque é uma forma de também tu ter aquela correlação com o que foi lançado e que ele está muito próximo do material original. E ao ter essa proximidade, tu percebe que tem todo um trabalho que foi feito em cima daquilo ali. Então eu achei isso muito legal, muito bom mesmo. Sabe? Gostei
da forma como a Planeta fez. Eu dei nota 3 para o livro, por quê? Por causa do início do livro. Esse contexto inteiro, apesar de ser muito interessante, existem algumas coisas ali que talvez foi o meu momento de leitura, a minha situação, como eu peguei aquilo ali, eu estava lendo outras coisas junto, e ele se tornou o começo arrastado. Como eu disse, do meio para o fim, ali dos 40% últimos, os últimos 40%, perfeito. Mas assim, é 3 com louvor, tá? Não é 3 porque é meia boca. Não, meia boca ele seria razoável. É muito bom o livro. Ele não é excelente, mas ele é muito bom. Quem não conhece a autora, gosta de thriller e que quer pegar uma história diferente, é uma excelente opção mesmo. Me surpreendi. Eu esperava uma boa literatura, eu esperava uma boa escrita, mas mais focado na trilogia Bastan. E peguei esse aqui por acaso, porque era o lançamento da vez ali e tal, e eu peguei, isso é tu mesmo que eu vou pegar. Então gostei muito da situação. A editora Planeta, meus parabéns por estar pegando essa autora. É uma autora que não é conhecida no Brasil, não vejo grandes leituras dela, não vejo muita gente falando dela, e eu espero que vocês continuem fazendo esses lançamentos, porque realmente a escrita dela, nesse primeiro contato que eu tive, é muito boa, muito boa mesmo, vale a pena. Aqui cabe mais um adendo, tá? É interessante ver, e aí vem dentro das percepções que vocês estão acostumados a ver eu falar, da forma como eu me expresso e o que eu espero de uma literatura. Quando eu pego uma literatura de um thriller, ainda mais colocado dentro desse contexto de época, dessa situação de ele ser nos anos 80, de ele ter pego um assassino famoso que não foi preso, de todo esse contexto, o que eu espero? Eu espero uma boa conclusão, momentos onde eu seja surpreendido com algumas coisas, e eu fui, teve um momento muito específico aqui, que eu fui surpreendido, justamente por causa dos personagens secundários que ela coloca, porque todos os personagens secundários têm um porquê de estar ali, da forma como eles são descritos, da maneira como eles são alinhados com o Noah, que é um personagem muito bom. Além do problema cardíaco dele, tem uma série de outras coisas que acontecem com ele que realmente fazem todo sentido dentro da situação. E a linha narrativa mostrada do detetive, de ele ser tão psicótico quanto assassino, faz todo sentido. Todo sentido. Que é onde eu, especificamente, me identifico com isso. Porque eu fico pensando o seguinte, cara, porra, tu tá nos anos 80, tu não tem informação. Tu tá basicamente sozinho, né? Uma luta de um homem só, uma situação de uma pessoa só correndo atrás de um cara que matou uma penca de pessoa. O teu departamento não tá te ajudando em nada. Tu precisa ser tão psicótico quanto. E tu vai arriscar a tua vida àquele ponto de que ela já não vale mais nada, mas eu vou pegar aquele cara, porque é o teu objetivo final, o teu pote de ouro, é o que tu precisa fazer para poder pegar o cara. E isso faz muito sentido. A gente não tem mais essas histórias sendo feitas. As histórias que a gente faz, existe uma necessidade muito grande de tu ficar agradando, né? Tudo aquilo que eu já falei no canal. E aqui especificamente a Dolores coloca numa época onde ela teve toda a liberdade criativa para colocar os personagens que ela quis, da forma que ela quis, para poder deixar tudo certinho, alinhados, ponteiros e tal. Então assim, vale muito a pena ler e conhecer essa autora, ok? Então assim, gostei muito, espero que vocês gostem da resenha. Espero que vocês gostem do livro. Se vocês já leram, por favor, digam aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam, vamos trocar algumas ideias. E outros autores como esse eu vou tentar trazer em algum momento, né? Eu vou tentar descobrir autores, trazer alguma coisa diferente. Vocês sabem que o canal tem esse contexto e é justamente por causa desse tipo de situação que eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo, certo? Então não esqueçam de dar o joinha, compartilhar se vocês gostaram e também se inscrever no canal. Essas 3 coisas são muito importantes. Aqui embaixo nos links tem o grupo de Telegram, onde a gente está batendo papo sobre livros, ok? E também tem o link para se tornar membro colaborador do canal, com planos a partir de R$ 1,99, certo? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Até o próximo.